É muito bom estar entre amigos para falar do que gostamos, né? Falar de doutrina espírita. E por isso agradeço o convite feito, né, pelo Centro Espírita, Fé, Esperança e Caridade, que é a nossa casa co-irmã. Então, me foi sugerido falar sobre esse tema, conduta espírita, e que eu agradeço, porque foi uma oportunidade de uma auto-reflexão, uma autoavaliação, porque falar de conduta espírita, comportamento espírita, é falar de todos nós que nos dizemos espírita. Então, é uma oportunidade, né, dessa avaliação entre nós e que possamos, nessa noite, pensar por que sou espírita. E aí eu já começo com a gravura do exemplo de espírita que nós temos, que é Chico Xavier. Né? Chico conseguiu colocar na sua vida diária o que é ser verdadeiramente espírita. E eu escolhi essa gravura, que foi elaborada pela área de comunicação social espírita da União Espírita Mineira, que é a nossa federativa, que fez uma campanha sobre isso, né? Colocando como título da campanha Conduta Espírita, Atitudes Cristãs. E aí nós já temos uma resposta. O que é ter conduta espírita? É ter uma atitude cristã, porque o Espiritismo é uma religião cristã e o nosso mestre, modelo e guia é Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer disso em nenhum momento. E nós vamos a Allan Kardec, né, que foi quem nos deixou as obras para estudarmos e lembrarmos do Evangelho de Jesus. Pergunto a Kardec, quem é o espírita? E ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quando falamos de transformação moral, é a transformação do seu comportamento. Ele precisa, nós, né, precisamos ajustar o nosso instrumento no diapasão do Cristo, né, e segui-lo o mais perto que pudermos. Para isso, é preciso fazer força. Por isso ele diz: reconhece-se pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, veja, o espírita não é perfeito, não é santo, mas está em campanha. Devemos sempre estar em campanha, nos esforçando para sermos melhores a cada dia. Então, nós que já estamos, como lembrou tia Toninha, há tanto tempo no Espiritismo, há tantos anos caminhando juntos, já percebemos essa melhora em nós? Eu sou melhor hoje do que quando eu não era espírita, há um tempo atrás, quando ainda não tinha adentrado ao Espiritismo. E é interessante ele citar essa palavra, usar essa palavra, domar. Não é? Porque como é que se doma um cavalo bravo? Né? É com força, no cabresto, né? Às vezes com espora, para ele ficar obediente, né, ao cavaleiro. Então nós precisamos domar com força essas inclinações más que trouxemos de outras eras, de outras existências, com força. Na hora que o egoísmo quiser sair, a gente puxa ele de volta, a vaidade pula na frente, puxa ela de volta. E tudo que a gente sabe que não deve sair de nós está ali no cabresto como sujeitos da nossa vida. E Kardec continua dizendo sobre o Espiritismo, que sempre é bom lembrar, que não é uma moral nova, não é, né, nada diferente do que o Cristo tenha falado. Né? Então, o que ele diz aqui é uma prática, né, da moral do Cristo. Então, todos os dias, por isso o espírita também precisa conhecer os evangelhos sinóticos, né? Porque o que falou Jesus, como Jesus agia para que eu possa, em sendo espírita, ser o mais cristão que eu puder. E lembrando também que o espiritismo é uma ciência, né? Não só uma religião. E a parte científica que nós observamos num centro espírita, que é onde existe o nosso laboratório, é a parte mediúnica, né? Quando um grupo se reúne mediunicamente, aqueles, né, que têm uma sensibilidade de fazer uma
comunicação com os espíritos, ali acontecem fenômenos que devem ser observados não como uma curiosidade, como uma atração, como no início, ou como, infelizmente, algumas pessoas ainda fazem, mas olhando além, né, como diz aqui, tem que perceber o seu aspecto essencial, porque observar, acompanhar, né, assistir um fenômeno mediúnico, qualquer um pode fazer, né? Agora, fazer como Kardec. Kardec é o grande pesquisador espírita que nos deixou todas as suas teses, né, dentro do que ele pesquisou, né, com dados, né, reais, e quando ele observou uma mesa se mexendo e respondendo às questões que lhe eram dirigidas, ele foi além, né? Ele foi na essência do que estava acontecendo ali, porque não era algo dito normal do cotidiano. Espera aí. Então ele começou a pesquisar, né, qual é, além daquele fenômeno observável. E o espírita também precisa fazer isso. Cada reunião mediúnica numa casa espírita é uma oportunidade de pesquisa, né? Para isso nós temos o guia, que é o livro dos médiuns, que precisamos relacionar a teoria que está no livro com a prática que está nos trabalhos mediúnicos e estudarmos aquela situação. Isso que nós estamos presenciando foi pesquisado por Kardec, então Kardec, ou o livro dos médiuns, explica esse fenômeno. Se não, tem alguma coisa a ser pesquisada aqui, né? Então, a pesquisa acontece como ciência nos fenômenos mediúnicos. Mas, para isso, é preciso ter maturidade do senso moral, que é o que ele nos orienta. E ele vai constatar, né, os espíritas que ele já conhecia, que, mesmo sendo espírita, a ligação com a matéria ainda é muito forte, né? Então, ele fala aqui de laços tenazes, né? Com a situação material, que não consegue ainda se desprender de certas atitudes, de certos comportamentos, de certos hábitos, porque são milenares, né? Há milênios que nós temos um determinado hábito orgulhoso, né? Por exemplo, a maledicência. Né? Há quanto tempo todo mundo acha normal criticar as pessoas e no encontro social falar mal de alguém, falar, não, estou falando a verdade. Aí vem o espiritismo e fala, não. Isso, né, vai ter uma consequência para essa pessoa, e quando nós estudamos o capítulo 14 do livro A Gênese, que foi o último livro escrito por Kardec, nós vamos entender por que não devemos falar mal das pessoas. E, entendendo isso, mudar o comportamento, porque tudo no Espiritismo tem uma explicação lógica e racional. Não é proibir, é conscientizar com as respostas científicas. Então, diz Kardec, e tem muita gente que acredita nos espíritos, mas isso não muda nada. Tem gente até de outra religião que acredita em reencarnação, acredita em comunicação dos espíritos, como os espíritos acreditam. Mas não basta isso. Isso não muda ninguém, não é? Então, ele ainda diz que as pessoas se atêm aos fenômenos, mais ali, né? Ele quer ver como se fosse um teatro do que a parte moral do espiritismo. Essa é a parte mais importante. Não, então, Kardec vai chamar esses espíritas de espíritas imperfeitos e que não conseguem avançar, eles ficam no meio do caminho, né? Eles não percebem que o espiritismo veio para nos apresentar o porquê de precisarmos mudar, né? Porque às vezes a gente se questiona assim, por que eu tenho que ser bom, né? Nesse mundo onde tem tanta gente fazendo coisa errada? O Espiritismo vai explicar esse porquê, né? Então precisamos estudar e nos convencer que é assim, fundamentados, respaldados pelos livros que nos deixou Kardec. E ele diz uma coisa interessante aqui, que o aceitar, pelo menos aceitar esses princípios espíritas já é o nosso primeiro passo diante de tantas encarnações que temos pela frente. Eu costumo dizer isso também, que tudo que nós estamos estudando, aprendendo e vivenciando nessa existência é uma preparação para a nossa próxima, né? Nós não vamos sair dessa vida
bons ainda. Mas, né, vamos começar o nosso exercício, que na próxima já viremos de um novo pensamento e vamos dar continuidade nisso que estamos aprendendo para a nossa evolução. Né? E precisamos nos espiritizar. Né? Então, veja essa gravura aí, o que está acontecendo com essa gravura é o que Kardec vai dizer aqui, que quando nós fazemos uma prece, por exemplo, nós ficamos chamando Jesus, Maria, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, puxando ele para baixo, vem aqui me socorrer, meus guias. E, na verdade, não é isso que o Espiritismo ensina. Nós temos que nos elevar a tal ponto para chegar um pouco próximo a eles. Olha essa gravura aí, pelo menos levantar o braço para que esses espíritos superiores possam nos puxar para cima. Mas às vezes a gente abaixa mais ainda e quer que ele venha rastejar aqui conosco para nos puxar. Qual é o nosso esforço? Né? Então, elevar o espírito para nos aproximar, mudar a vibração, para que ela fique mais leve e a gente fique tão próximo a eles que um dia estaremos convivendo com eles em outras paragens, mas precisamos exercitar. Né? E, no entanto, ele diz que o espírita vai viver uma vida como qualquer outro. Né? Ele tem que estar no mundo, sem ser do mundo. Né? Já dizia o apóstolo, mas não precisa se isolar, né? Ficar sozinho para não, né, cair em tentação, nem colocar uma roupa diferente, nem nenhum destaque. Né? Todo respeito para as religiões que fazem isso, mas para o espírita isso não é necessário. Ele tem que ser como qualquer outro. Vamos voltar a Chico Xavier. Né? Era uma pessoa que trabalhava, cuidava da família, cumpria suas obrigações e era um exemplo de espírita em todos os momentos. Aí pode ser jovial, feliz, alegre, né? Participar das festas, onde precisar ir, né? Eventos sociais, não tem que se isolar. Né? E também não tem que ter esse aspecto lúgubre, né? Aquela coisa séria, severa, né? Engessada, né? Tudo a golinha até aqui, não pode olhar, não pode isso, não pode aquilo. Não tem proibição no espiritismo, tem conscientização. Por que eu não devo beber bebida alcoólica? Né? Por que eu não devo fazer tal coisa? E aí entra o livre-arbítrio. Né? Então, ainda outra coisa que ele sugere, que o espírita faz, né? E é preciso fazer mesmo, tudo que formos fazer, iniciar com uma prece, né? Como fizemos agora há pouco, para que estejamos sempre bem acompanhados, para que aquilo, né, aconteça da melhor forma possível. E ao terminar a obra, uma outra prece agradecendo. Vai sair em viagem? Uma prece antes, chegou no local, outra prece de agradecimento e ainda pedindo por todos os motoristas da estrada. E quer ser perfeito? O segredo está aqui. Caridade em todos os instantes, com todas as pessoas. Então a gente vê, queria ser como Bezerra, o espírita começa a ler os livros, o espírita quer ser André Luiz, quer ser Emmanuel, quer ser Bezerra de Menezes, quer ser Ivônia Pereira, né? E ali eles mostram como é que eu vou ser um Chico Xavier, fazendo a caridade, o tempo todo. Né? Isso é ser espírito superior, é aquele que serve o tempo inteiro. Também não deixar de cuidar do corpo, precisamos cuidar do espírito, sim, mas quem carrega, qual é o instrumento do espírito para que ele cresça? Por que nós encarnamos num corpo de carne? Para experienciar as coisas da matéria. Né? A sensação está na matéria, o sentimento está no espírito. Né? Então, vamos nos relacionar com as pessoas, né? Vamos nos alimentar, né? Vamos cuidar da saúde. Né? Agora, não vamos castigar o corpo, né? Com a autoflagelação, se chicotando, né? Aquela coisa que o corpo é que me faz pecar. Isso não existe no Espiritismo. Né? Vamos conservar o corpo para manter a nossa saúde e ficarmos aqui na matéria o maior tempo possível. Né? Porque quanto mais eu ficar encarnado, mais coisas eu vou aprender nessa escola da vida chamada planeta Terra, e foi para isso que eu vim, para aprender tudo e o tempo todo. Né? Se eu tenho 90 anos, eu quero ficar mais 10 anos, que nesses 10 anos eu vou aprender coisas. Olha nós aqui,
aprendendo que toda essa tecnologia, né, que alguns anos atrás não existia, se nós tivéssemos desencarnado, não conheceríamos, né, o que estamos conhecendo hoje e tantas coisas que estão vindo aí. Né? Então, não é castigando o corpo, né? Não é subindo uma escadaria de joelhos, né? A gente respeita quem faz isso, talvez precise para a sua fé, mas o espírita não. Para o espírita, aqui, ó, quem está falando isso não sou eu, é um espírito protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que deu o nome de George. A perfeição está na reforma do espírito que é eterno. É esse que a gente tem que subjugar, né? Submeter, humilhar, mortificar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que nos fazem sofrer. Nós só sofremos na vida por causa desses 3 dragões que nós alimentamos: orgulho, vaidade e egoísmo. Matando os 3, a gente vira santo. E nós temos, né, André Luiz, numa psicografia, né, de Valdo Vieira, né, no início da década de 1960, um livro com esse nome, Conduta Espírita, que deve ser o nosso livro de cabeceira, de onde eu tirei, né, algumas passagens para a nossa autorreflexão. E todo o livro de André Luiz, né, o prefácio é de Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, que vem nos esclarecer também algumas coisas, de 1960. Abraçando o Espiritismo, e todos nós aqui o abraçamos, né? Precisamos, né, a cada passo, orientar a atitude que a vida nos solicita, né? Pedindo orientação. Vai tomar uma decisão na vida? Prece. Nós temos um mentor, um anjo de guarda, um amigo do nosso lado, que nos auxilia à medida que nós pedimos a proteção, pedimos inspiração, para que nos auxilie a caminhar. Não devemos esquecer isso, está dizendo Emmanuel. Né? Não basta admirar o Cristo, né? Ficar cantando, louvando. O que muda isso? Né? Para o espírita, isso não existe. Né? Precisamos acompanhar o Cristo. O que é acompanhar o Cristo? Foi o que fizeram aqueles 12 que caminhavam com ele nos últimos 3 anos de sua vida. Eles acompanhavam como discípulos aprendendo dele, né? Manso e humilde de coração. E depois da sua desencarnação, continuaram como apóstolos, levando e continuando o seu trabalho até o fim da sua existência. Esse é o nosso papel também. Vamos caminhar com o Cristo aprendendo dele, e não daqueles outros que querem que a gente aprenda. Né? Esse é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ou a gente se convence disso, a gente não entendeu nada da vida. Né? Então, abraçar o Espiritismo é a mesma coisa. Vamos caminhar com a doutrina, porque a doutrina é o apostolado de redenção, é o evangelho de volta. Né? É a saudade que estávamos de Jesus que nos permitiu trazê-lo de volta através, né, da doutrina espírita. E vamos, né, aqui ele fala, quem pretende servi-la deve atender-lhe as indicações. Olha, isso é bastante interessante, porque tem muitos irmãos nossos que entram na doutrina para serem servidos. Né? Eu, médio, né? Eu vou ser médio, trabalhar mediunicamente para os obsessores não me perturbarem, para não ter dor de cabeça, para não ter o que eu estava tendo. Então, ele está negociando. Né? Aí, se eu ficar aqui no centro toda noite, a minha família vai ser protegida, não vai acontecer nada com eles. Está negociando. Né? Não é o espiritismo que vai me servir, sou eu que preciso servir a causa espírita, como espírita que sou. Quem é que vai divulgar o espiritismo? Os espíritas. Né? Não é os de outra religião, eles estão divulgando a religião deles, eles estão vivendo de acordo com os preceitos da religião deles. Né? Eu estou vivendo de acordo com a religião que eu abracei, que é o espiritismo? Respondamos a Emmanuel. Então, tirei aqui, começando com a mulher. O que André Luiz, no início da década de 1960, recomenda à mulher? Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Então, querendo ou não,
quem mantém a psicosfera da casa com a sua sensibilidade, né, com o seu sentimento, né, que consegue irradiar, é a mulher numa casa. E quem é responsável pelos aqueles espíritos que são trazidos à reencarnação é a mulher, né? Tanto é que, se todas as mulheres fizerem greve e não quiserem mais ter filho, acaba o mundo. A mulher é a porta de entrada no mundo. Olha a responsabilidade das mulheres que se tornam mães, né? E não só deixar vir, como estar ali atenta àquele espírito, que todo filho nosso é um espírito que veio para ser evangelizado, educado, em primeiro lugar, no sentimento, que é nesse sentimento é que nós, muitas vezes, tropeçamos, caímos e nos chafurdamos na lama, né? É a ela que cabe preservar no lar valores íntimos, né? Sopesando as deliberações que devem acontecer numa casa com prudência, realismo, deveres. É um dever, não é favor para ninguém. Ninguém faz favor para ninguém. Todos nós somos devedores uns dos outros. Então, deveres de irmã, de filha, de companheira, de mãe, qual seja o seu papel de mulher, né, desempenhar da melhor forma possível nessa responsabilidade que compete a ela, que escolheu vir num corpo feminino, né, com todas as atribuições que a sociedade lhe outorga, né? Então, ela tem, olha o que André Luiz nos diz, e diz aí principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, a missão do amor, né? Por quê? O nosso primeiro amor na Terra é a mãe. É o nosso primeiro alimento, é o nosso primeiro colo, é o nosso primeiro olhar, né? E ali já tem, né, uma ligação por todo o sempre, né? Todo mundo tem essa ligação com a mãe, né? Esse cordão umbilical fluídico não se rompe jamais, né? E sabemos pela literatura espírita que quando se vai desencarnar, independente da idade, quem nós chamamos e quem vem nos receber se já tiver desencarnado primeiramente? A mãe. Então, seu papel não termina nem depois de desencarnado. E devemos agradecer por isso, porque a oportunidade de exercitarmos esse sentimento para conquistá-lo, chamado amor, é o que nos traz aqui, né? E um filho, né, faz isso conosco, estimula o melhor de nós para ele. E vamos nos lembrar, né, da passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 41 e 42, quando Jesus vai visitar seus amigos, né, Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria, né? E nós temos lá a Marta cuidando dos afazeres da casa, né, do alimento, está aí na gravura, arrumando a casa, e Maria ali aos pés de Jesus, né, perfumando, ouvindo as suas palavras. Né, e quando Marta vai reclamar que Maria não estava fazendo nada, não a estava ajudando, o que, que Jesus diz? Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, fazemos uma analogia entre cuidar da questão material e cuidar da questão espiritual. Jesus é a questão espiritual aqui retratada nessa passagem. Então, ficamos muitas vezes preocupados com a matéria, né? O que se vai comer, trabalhar para ter dinheiro para comprar isso e aquilo, formar filho. Cadê o espiritual que nós vamos levar para todo sempre? A quem compete isso? Os jovens, precisamos conversar com o jovem, mostrar para ele a sua função, principalmente o jovem espírita, né? Então, esse jovem precisa, segundo André Luiz, ouvir os mais velhos que já foram jovens, passaram pelas mesmas situações, né? Essa semana eu ainda assisti uma palestra de uma psicóloga falando sobre a puberdade, a adolescência e muitas coisas que o jovem enfrenta, né? E que a gente esquece que passou por isso, né? Então foram algumas coisas que ela foi ali pontuando, bastante interessante, e todo jovem passa por isso, né? Tem as angústias, né? Tem os receios, e quem é que vai auxiliá-lo para preveni-lo de tantas coisas que podem ser prevenidas, né? Para ele não sofrer tanto,
né? André Luiz vai dizer, em vigilância conservada, desastre certo, né? Auxiliá-lo, lembrar, né, do seu comportamento, né? Tomar cuidado com o mergulho inconsciente nas atividades do caráter festivo. Então, não que ele não vá à festa, sair com os amigos, né, que isso é de todo jovem, mas consciente do que ele vai fazer ali e os seus objetivos, principalmente o jovem espírita, que conhece, né, os postulados do espírito. Então, cuidado com o mergulho inconsciente quando sair de casa, porque a imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo, e o extremismo gera a perturbação. Né? E André Luiz nos lembra uma coisa muito interessante. O tempo inteiro a gente tem que lembrar que nós somos espíritos. E o nosso processo de aprendizado começa, segundo ele, na concepção. Então, na concepção, os pais já saberem que estão ligados a um espírito que cabe a eles educar. Né? E quando olhar a criança, olhar o espírito que está ali, num corpo infantil, mas que já traz, né, as suas mazelas. O médium, esse trabalhador da casa, tem os seus compromissos e precisa pensar sobre isso. Não achar que ele é um ser especial, né? Com grande responsabilidade, sendo melhor o trabalho dele na casa do que qualquer outro. Segundo André Luiz, precisamos lembrar que ser médium é uma tarefa comum como qualquer outra. Né? Exige responsabilidade, sim, mas não aquele engrandecimento que a vaidade, né, está ali, né, saindo. Aí é a hora de domar. Né? Lembrar que o ceareiro do Cristo, o médio, é um servo. E André Luiz coloca aqui, olha que lindo, servo do amor. Que faz um servo do amor? O tempo inteiro está para o outro, encarnado e desencarnado. Em silêncio, entra lá, faz o trabalho e vai embora. Né? Não precisa ficar falando, eu sou médium, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, sabe? Não precisa. Né? É sutil, discreto, né? Não precisa ficar levantando bandeira, né? Eu sou médium, né? Colocar uma roupa diferente, guru, vira guru. Ah, lá, silenciar qualquer prurido de evidência pessoal. Né? Ah, quem deu aquela mensagem bonita que foi lida lá na frente? Não interessa. Interessa o conteúdo. Né? Ah, foi tal médium, nossa, que espírito, né, iluminado que você recebe. Aí começa a confundir o espírito com o médium. Aí envaidece o médium, coitado. E é difícil a gente resistir a uma vaidade, a uma lisonja, aos aplausos, aos confetes. Cuidado, às vezes a gente está fazendo mal às pessoas achando que está ajudando. Né? Não tirar proveito, né, da produção que obtém. Né? Escrever algumas coisinhas, já quer editar um livro, já quer ganhar dinheiro, já quer ganhar fama. Cuidado, vaidade não. Né? A Kardec mesmo nos diz que a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser realizada e praticada. E o santo não recebe dinheiro, não recebe nada. Apenas a oportunidade do trabalho no bem. Né? Então, cuidado, ele já coloca aí, ó, tóxico da lisonja. Né? A gente se vicia com a lisonja. Cuidado com isso, se, né, intoxica e se obsedia. Tá? Como é que está o espírita no lar? Né? Somos espíritas somente numa casa espírita? Começa, né, no templo doméstico, André Luiz está nos lembrando. Né? O exemplo do espírita, principalmente quando a família não é espírita. E geralmente ela fala, nossa, mas você não é espírita e está com esse comportamento? Ajuda, né? Porque aí vai nos cobrar dos nossos princípios. Mas aí é que nós vamos divulgar o espiritismo dentro de casa. Por eu ser espírita, aceitar o espiritismo, né, eu tenho esse comportamento dentro de casa. E a partir desse comportamento, a gente até convence outras pessoas a adentrar o espiritismo também. Né? Eu tenho certeza que eu, se eu não fosse espírita, eu seria muito pior do que já sou.
Então, você veja que melhora alguma coisa em nós, né? A gente se policia mais, principalmente quando a gente estuda, quando a gente quer se melhorar, né? E por nós mesmos, não é para mostrar que é melhor do que ninguém, não, porque a gente se sente bem em ser melhor. Então, exemplificar, né? Continuar com essa fé espírita, fazer o que precisa ser feito, né, na hora da refeição, fazer a oração, antes de sair de casa, fazer a oração, estar sempre lendo algum livro espírita para a gente poder entendendo, né, uma doutrina que precisa ser sempre estudada, né, é uma educação continuada. Né? Agora, imagine um espírita colérico, violento, olha lá, calar esse impulso que existe em mim de outras existências, mas eu tenho que segurar. Né? E como é que eu seguro isso? Evangelho. Né? Ler o Evangelho, estudar o Evangelho, praticar o Evangelho, esforçando. Olha o que Kardec fala do Espírito. Ele se esforça para domar as más paixões, auxiliando, né? Orientando as crianças com os conceitos espíritas, né? Sem fantasia, sem medo, nessa época de pandemia que muitos morreram, falar, né, com a criança sobre o que o Espiritismo fala sobre a morte, tem historietas aí para crianças explicando a morte, né, para não criar fantasias e coisas irreais que lá na frente, né, vai causar problemas. Né? Lembrando que o lar é a escola do espírito. Culto do Evangelho no lar. É obrigação do espírita realizar o culto do Evangelho no lar. Reunir a família, abrir o Evangelho, ler uma passagem, discutir com a família, né? E fazer uma oração em família. 15 minutinhos por dia. Geralmente se fala uma vez por semana para ver se pelo menos uma vez o espírita faz o Evangelho no lar, mas o certo é fazer todos os dias, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Se a família não quer fazer, faça sozinho, né? Porque ao fazer o Evangelho, ao abrir o Evangelho, a gente ilumina o lar, equilibra, harmoniza. Os espíritos falam isso para a gente. Trazemos espíritos bons para limpar o ambiente, fazemos o autopasse, né? Podemos irradiar um passe à distância às pessoas numa oração. Auxilia tanto o Evangelho no lar, por que não fazer? Né? E o Espiritismo explica tudo o que acontece, né? Tem uma literatura farta sobre o Evangelho no lar. Tá? Olha lá, olha o que o André Luiz fala. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Aquela sensação gostosa de um centro espírita, que nós estamos ali na nossa família espírita, é preciso sentir em casa também com os nossos consanguíneos. E no dia a dia, né? O que é ser espírita na via pública? É ser educado. Educado com as pessoas, educado com o ambiente, né? Não vai jogar lixo, né? Na calçada, na sarjeta, né? Vai esperar até encontrar uma lixeira para depositar o seu lixo, e com isso está ensinando as crianças que caminham conosco. Né? Olha o que o André Luiz fala, a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Então, não existe um lugar sagrado, como algumas religiões querem dizer. O mundo inteiro é sagrado porque foi criado por Deus. Então, Deus está presente em qualquer lugar, né? Mesmo que não seja chamado. Então, vamos olhar tudo o que existe e pensar: Deus está aqui. Né? Colaborar para que haja higiene, limpeza, beleza, né? Nas vias públicas. Né? E se a gente quer um mundo melhor, façamos esse mundo. Né? Bons costumes, né? Pedir licença, cumprimentar as pessoas, dar lugar à pessoa mais velha, né? Uma pessoa que está com mais pressa, no trânsito, ser espírita no trânsito. Né? Aquele que tem um outro comportamento, não xingar, não se estressar com ele, mas abençoar. Né? Está com pressa, me cortou, vai com Deus, né? Deve estar com mais pressa do que eu. Né? Então, são coisas que a gente vai se esforçando para mudar comportamento. No trabalho, pensar que eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para Deus. Eu preciso servir a coletividade
da melhor forma possível, porque a coletividade é a minha família. E todo trabalho, qualquer que seja ele, está contribuindo com o todo, e o todo é divino. Né? Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou servir, eu estou servindo em nome de Deus para que aquela pessoa que foi servida fique bem, se harmonize, se equilibre, leve esse equilíbrio para sua casa. Qualquer trabalho, faça sorrindo, com uma energia boa, né? Porque isso vai fazer com que, em efeito dominó, aquela pessoa vai passando essa energia para tantas outras e o mundo se equilibra. A paz do mundo começa em mim. Né? O mínimo que devemos fazer, cumprir com as nossas obrigações. Né? No trabalho, chegar no horário, assiduidade, pagar as contas no dia certo, né? Tudo o que precisamos cumprir de obrigação das leis humanas, né? Que saem de uma lei maior. Então, o dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência, a paz de consciência. Vai dormir pensando, não devo nada a ninguém, né? Mas preciso servir para aprender. A humildade, né? Ajudar os colegas do trabalho. Eu acabei o meu trabalho, o colega ainda não tem tempo, eu posso ajudar o outro? Não, já fiz a minha parte, então o outro que se vire. Por quê? O trabalho não é o todo, é dividido função, né, por uma questão de organização. Mas todo o trabalho precisa acontecer. É uma mudança de postura e de mentalidade. O que é a sociedade? É a nossa família. E precisamos viver dessa forma, né? Reformar-se, né? Para ser exemplo para o outro. As pessoas nos leem o tempo inteiro, então, e nos copiam. Então, se nós temos um bom comportamento, esse bom comportamento está sendo espalhado, né? Mesmo que a gente não saiba, as pessoas estão nos copiando. Né? Então, vamos ter bons hábitos, né? Dominar aquilo que sabemos que vai nos fazer mal, e aquele vício que eu ainda não domino, me afastar, afastar dos lugares viciosos, né? Aquilo que eu sei que não vou vencer aquela tentação, que pelo menos eu saia. Ou então, naquele lugar, por exemplo, você está num churrasco, todo mundo bebendo, e aí você não quer participar, né? Cumprimenta, faz a sua parte e vai embora, em vez de ficar, eu não bebo, eu não sei o que, isso aí você está também, né, não sendo cordial com os demais. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Né? Eu não quero beber, eu não tenho que ficar condenando quem eu faço. Né? Se puder orientar, bem, se não puder, né, não sejamos assim. Esse aqui está super atual, né? O que André Luiz nos recomenda? Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Né? Nós temos visto aí muitos irmãos nossos espíritas com uma agressividade nas redes sociais em relação aos políticos que não concordam, que é vergonhoso para a doutrina. Né? Então devemos pensar, eu não concordo, não é errado criticar, mas sem ser cruel, né? E não levar para o pessoal. Né? Você vai criticar um comportamento e apresentar uma solução. Né? Então, uma sugestão, quando tiver um comunicado de alguém no Face sobre determinado político, não responda naquele momento que você está no auge da paixão, se você não concorda com ele, e vai escrever o que vai se arrepender depois. Ou não escreve nada, ou depois escreve de uma forma racional, né? Porque ali cai a vibração de quem lê, né? Se a pessoa é a favor daquele político, você está espalhando veneno tóxico. Né? E às vezes, quando acontece isso no centro espírita, é pior ainda lá. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política. Né? Nem mesmo com sutilezas. Gostei disso aqui, ó, sutilezas comovedoras em nome da caridade. Né? Porque às vezes eu estou numa palestra ali, as pessoas estão gostando, e sutilmente eu, né, dou a entender que eu estou falando de algum político, né, que as pessoas conhecem. Isso é uma obsessão sutil. Nós estamos realizando. Olha lá, o despistamento favorece a dominação do mal. É nessa brecha que os obsessores entram. E a gente não percebe. E ainda fala, eu não fiz por mal. Fez. Né? Então, por nenhum pretexto, condenar aqueles que se encontram na administração.
né, de interesse público, porque, de repente, antes eu estava lá numa outra existência, ou vou estar. E essa administração também, presidente de centro espírita, ou de federativa. Né? Às vezes a pessoa fica criticando, falando mal de quem está à presidência, assuma a presidência para ver como que não é fácil. Né? Mas auxilie com oração, com trabalho, mas não derrube. Olha lá, orar em favor deles. Então apareceu aquele político na televisão que você não gosta, uma oração, né? Falar, esse é aquele que Jesus ama. E Deus permitiu que ele estivesse no poder agora. Que ele possa realizar o que veio para fazer. E não, fulano não está fazendo, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Nós sabemos que somos imperfeitos, todos nós. Né? Agora, se estivéssemos no lugar dele, seria fácil? Então, força para ele vencer e não para derrubá-lo. Esse é o papel do espírita, que nós aprendemos no Espiritismo. Né? Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Então, nessa hora, a gente deixa de ser espírita e faz o que todo mundo está fazendo, falando mal dos políticos. Né? A gente sabe da importância da prece para auxiliar o planeta para essas pessoas que estão equivocadas, porque não têm, muitas vezes, o conhecimento que nós temos. Na casa espírita, como é que é ser espírita na casa espírita? Pontualidade, assiduidade. Assiduidade é ir toda semana ao centro de sua preferência. Né? Por quê? Não é fanatismo. O que nós já percebemos? Que quando eu estou num centro espírita, que seja 1 hora de palestra, naquele momento eu estou me alimentando de fluidos bons, pensamentos bons, energia boa. Né? Nem que eu vá uma vez ao centro por semana, aquela 1 hora é o alimento do espírito. Se eu for toda semana eu vou ter 1 hora de bom alimento. Se eu começo a não ir, eu começo a poluir com os pensamentos, né, do dia a dia. Né? Pontualidade do espírita. Se a palestra começa às 8, o espírita deve chegar às 7h30. Se for palestrante, 7 horas, 1 hora antes. Né? Porque chegar em cima da hora causa uma série de transtornos. Né? Às vezes o notebook não funciona, o data show tem problema, então dá tempo de se organizar para começar pontualmente. Agora, se ele chega em cima da hora da palestra, acontece isso, já perde o tempo da palestra. E temos que pensar sempre no outro. Eu não vou ao centro por mim, eu não vou fazer a palestra por mim, mas o que eu posso oferecer para o outro? E com organização. Né? Então, o templo é um local aqui onde as forças superiores se encontram. Então, tem que ir para o centro e falar, olha, eu vou agora encontrar amigos, né, irmãos, né, de ideal, vamos falar de coisas boas, eu vou para o refrigério da alma. Ir contente para um centro espírita, e não como se vai cumprir uma obrigação. Né? Então, dedicar atenção aos doutrinadores, quando alguém estiver fazendo a palestra, silêncio. Né? Às vezes os centros são pequenos, qualquer conversa baixa atrapalha. Né? Às vezes, está se assistindo uma palestra, dá, né, vontade de bocejar, discretamente, não precisa levantar os braços, fazer barulho, porque para quem está fazendo a palestra, dá vontade de ir embora. Nossa, deve estar muito chato essa palestra, o outro está ali bocejando na minha frente. Está tossindo, vai sentar lá atrás, sai, bebe uma água, não fica toda hora tossindo, atrapalhando a palestra. Né? Então, vamos, coisas discretas que auxiliam, simples. Né? Pode ser feito por todo mundo. Não há necessidade de ficar enfeitando paredes, né, com Bezerra de Menezes, Chico Xavier, São Francisco, porque distrai. Né? A pessoa fica ali olhando nas paredes, não presta atenção no palestrante. Tem o livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, que quando o André Luiz vem trabalhar no centro espírita aqui, ele descreve o centro espírita, o salão. E ele fala paredes lisas, né, pintadinha, limpinha, né, para o foco ser o conteúdo. Na hora de oferecer a tribuna para alguém falar, precisa conhecer quem é o palestrante. Né? Principalmente hoje em dia, né, que as pessoas estão com muitas novidades no movimento espírita. Então, antes, né, se você não conhece a pessoa, vai assistir uma palestra dele. Hoje tem as palestras, né, na internet, para
Depois que ele está ali na frente e começa a falar, como é que tira? E às vezes ele fala coisas contrárias ao que a casa está estudando. Isso acontece. Tá? E não ficar pedindo ali dinheiro na hora, né, da palestra, segundo o próprio André Luiz, mas não deixar de pedir, né? Tem os cartazinhos que podem ser feitos, tem as formas de pedir discretamente, mas não naquele momento que a pessoa vai a primeira vez e ela é atendida e fica satisfeita, ela se sente constrangida a colaborar, mais como se fosse um pagamento. Tomar cuidado com isso. E quem for falar, falar com naturalidade, né? Cuidado com as emoções, às vezes a pessoa se exalta, às vezes conta alguma historieta que não combina ali com o momento, com o centro espírita, esquece que está no centro espírita, exagera. O horário, se a palestra termina 9 horas, 9 horas você termina a palestra. Às vezes o palestrante fez 50 slides, ele quer passar todos os slides. Ou então, para terminar, eu tenho um vídeo aqui, vai mais 5, 10 minutos. E aí nós temos que pensar sempre no outro. Ah, as pessoas estão gostando da palestra, eu vou esticar um pouco mais. Não, né? Vamos pensar isso. Tem uma das senhoras aí que combinou com o marido, ó, 9 horas termina a palestra no centro, você vai me buscar. E ele fala, mas eu tenho um compromisso 9h15. Aí o que ela fala para ele? Não, lá não atrasa, 9 horas eu estou saindo do centro. Nesse dia que ele vai buscá-lo, o palestrante resolve esticar 5 a 10 minutos. Ela fica constrangida de sair da palestra por causa do palestrante. O marido está lá fora, começa a buzinar, começa a mandar mensagem no celular que já está lá. A hora que ela chega no carro, já começa uma discussão. Né? O que pode acontecer? Ele pode não aceitar que ela continue frequentando aquele centro, né? Pode dar, né, uma série de consequências por causa de 5 minutinhos que o palestrante achou que não ia fazer mal a ninguém. Cuidado, pensemos sempre no outro. Obras assistenciais, né? Uma vez, aqui fala uma vez por semana, é pelo menos uma vez ao mês, uma vez ao ano, né? Qual é a nossa obra em favor do outro? Mesmo a questão material, né? Nós temos aqui um bazar na casa, você já contribuiu com o bazar? Né? E aí uma proposta, né, que eu quero fazer aqui. Ao invés de dar o que está sobrando, vamos treinar o desapego. Vamos pegar aquela roupa que a gente mais gosta, pegar alguma coisa da cozinha que você mais goste e doe para o bazar, para arrecadar dinheiro para casa, para servir uma outra pessoa que vai gostar daquilo também e treinar o desapego, porque se eu desencarnar hoje, toda a roupa que eu gosto vai ser doado para alguém. Então já vamos antecipando isso. E sobre nós mesmos, né? Recusar várias funções simultâneas. Isso acontece também no centro espírita. A pessoa foi pensando que é o iniciante. Ele pega uma função, pega outra, cansa, aí ao invés de ficar com uma só, ele desiste de todas, ou sai do centro. Ah, ninguém faz, só eu que trabalho nessa casa, acaba saindo do centro. E o que o André Luiz fala? O afastamento do dever é deserção. Então, efetuar compromissos no limite das possibilidades. Trabalhar, sim, mas né, respeitando as limitações. E perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara e quer que aconteça e permite que o bem aconteça. Ele nos aceitou, né? Desde os primórdios da terra, quando a gente foi criado simples e ignorante, Jesus já estava conosco, nos dando a mão. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Somos peça de luz, tem uma potência de luz em nós, por isso que Jesus falou, brilhe vossa luz, ela já está aqui dentro. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o Mestre. Não temos que seguir ninguém, seguir Jesus. E todos nós somos o seu rebanho, que é o nosso divino pastor. E eu termino citando a carta dos Colossenses, capítulo 3, 23, de Paulo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, eu só existo para a honra e glória do Senhor. E aqui, os livros que eu li, o Evangelho segundo o Espiritismo,
Conduta Espírita e as gravuras que retirei da web. O Senhor nos abençoe. Obrigado pela oportunidade.